E aí, salve, salve, galerinha do Instagram, do Nara Devachala, como estão vocês? Uma boa tarde. Como foi de praxe durante muitas semanas, estou voltando com as lives de terça-feira. Então, para quem não sabe, toda terça-feira, a 1h da tarde, durante muito tempo eu fiz live aqui. E aos pouquinhos eu estou voltando a fazer as lives todas as terças-feiras, a 1h, né? Eu tento trocar uma ideia aqui na hora do almoço da galera, depois do meu almoço, obviamente. E hoje eu tô aqui na cidade de São Paulo, tô aqui na minha semana de atendimento, que eu passo 10 dias por mês aproximadamente na cidade de São Paulo. Haribou, Thaís! Haribou! Eu passo 10 dias por mês aqui em São Paulo, realizando atendimentos, dando as aulas, resolvendo as coisas aqui do Instituto, fazendo tudo que tem que fazer. O Instituto aqui em São Paulo não para nunca, de segunda a segunda tem atividade com a nossa equipe. E aí o restante do mês eu fico lá na Ecovila Clareando, lá em Piracaia, fazendo também as atividades de lá. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui à disposição, normalmente eu fico aqui respondendo pergunta e tudo mais, mas enquanto não rola nenhuma perguntinha aí, fiquem à vontade para colocar aqui ou no chat, ou aqui embaixo também você tem um ponto de interrogação que você pode fazer a sua pergunta ali, fiquem à vontade. Deixa eu colocar aqui, escrever um negocinho. Live aberta de terça. Eu tô aqui. Prontinho. E vocês estão bem? Deixa eu só marcar aqui a live. Fixar como... Ótimo. Namastê, tudo bem? Então eu estou retomando então as atividades aqui, as lives. Para quem não sabe, domingo a gente vai comemorar aqui no Instituto, claro, o Ganesha Chaturthi, que é um grande festival do Senhor Ganesha que acontece no mundo inteiro para quem segue a tradição, etc. e tal. E a gente sempre marca, a gente tira alguns tempos durante o ano assim de descanso de várias atividades online. Eu, por exemplo, estou há muito tempo sem fazer atividades ao vivo e também de participar de outros canais, e aí a gente decidiu aqui também no Naradeva que a partir desse Ganesha Chaturthi, que acontece domingo, a gente vai retomar as atividades online com lives, novos vídeos, novas atividades, né? Por enquanto a gente estava só usando elas assim para divulgar nosso trabalho. A gente vai voltar a ter essas atividadezinhas aí comigo, com o resto da equipe, com outras pessoas aí de fora também, tá bom? Roberta, Jaya, Eric, Jaya. Essa semana eu tô finalmente voltando aos estudos do meu curso sem presencial que você tá fazendo com a gente. Que legal, querida. Cada um no seu tempo, é isso daí. É isso mesmo, né? O estudo de Ayurveda, muita gente me pergunta, muita gente conversa comigo sobre isso, né? O estudo de Ayurveda, ou o estudo de qualquer ciência, ou sabedoria, ou conhecimento, que ela traz também a questão da gente se rever, da gente se autoanalisar, quer dizer, é o que gera autoconhecimento, autorrealização e outras coisas mais. A gente costuma dizer sempre que a gente tem que estudar de acordo com o nosso tempo, né? Às vezes é meio complexo falar sobre isso, porque justamente cada um tem o seu tempo, e sempre vem aquela questão, né? Então, como eu descubro que ali é o meu tempo? Como eu descubro que aquele ali é o meu momento? Como eu vou entender que aquele ali realmente é a minha questão? E aí isso está muito ligado às nossas emoções, obviamente, né? É aquele momento que você está bem, aquele momento que você está disposto ou disposta a estudar, aquele momento que realmente você fica com felicidade de ir para a escola, de abrir um livro, de ver um vídeo. E durante um curso de formação, e eu não falo só de Ayurveda, né? Eu falo de qualquer outra ciência ou conhecimento que engloba autoconhecimento, autorrealização, essas coisas todas, a gente sabe que muitas vezes durante esse processo acontecem muitas coisas na nossa vida, né? Coisas que a gente nem imaginava que iria acontecer e começa a acontecer. Coisas diversas na nossa vida, coisas que a gente não esperava, coisas que eu poderia estar esperando, coisas naturais da vida, da natureza, morte, vida, trocas de coisas, trocas de vida. E isso vai acontecendo também. Não está ligado muitas vezes diretamente ao curso, mas vai afetar diretamente a sua formação, a sua forma de estudar o Ayurveda. Isso é uma das coisas que não é difícil
para nós brasileiros, é difícil para qualquer pessoa, né? Porque uma coisa é o que está acontecendo e outra coisa é você tomar consciência do que está acontecendo naquele momento. É por isso que a gente está estudando a Ayurveda, não é? É por isso que a gente vai atrás do Ayurveda, do Yoga, né? De todas essas maravilhosas ciências, justamente para que a gente possa nos conhecermos cada vez mais, entendermos esse momento, se a gente está bem, se a gente está ali focado em realmente resolver aquilo ali, né? Se a gente está naquele momento, cada um no seu momento. Isso é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas do Ayurveda. Claro que isso acaba... Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, deixa aqui as perguntas. Aqui tem um ponto de interrogação. É que foi feita uma colocação pela Roberta, eu só estou pegando o gancho e estou ampliando, né, o assunto. E isso acaba se batendo muito, né, com a questão do ensino como um todo, né? Porque a partir do momento que a gente está ensinando uma arte que foi desenvolvida para ser ensinada dentro de um sistema. Então ela foi desenvolvida, o Yoga, o Ayurveda, Vedanta, Tantra, Sânscrito, todas essas artes que a gente tem oriundas daquele subcontinente asiático, né, daquela parte ali do sul da Ásia, chamada de Índia hoje, a gente, em outros lugares também é muito parecido, tá? Mas eu estou aqui focado na Índia, claro. A gente sempre vai se deparar com essa questão, né? Porque hoje todas essas artes elas são ensinadas usando outras ferramentas e principalmente outro sistema. E acaba chocando, né? Porque a maioria dos sistemas modernos você tem que fazer naquele prazo, tem que fazer naquele princípio, naquela forma, sabe? Isso é justamente o contrário do que se acontece no método tradicional de ensino, da onde veio a Ayurveda, Yoga e todas essas outras artes, porque ela foca muito mais no indivíduo. Não que não tenha regras, não que não exista isso. Claro que existe regra pra caramba de como fazer as coisas, sabe? Mas o que acontece é que tem situações no ensino que acabam ficando limitados, principalmente quando a gente vai falar de indivíduo. Né? Cada indivíduo tem a sua forma natural de desenvolvimento. E isso é uma das partes que mais a gente precisa respeitar. E é uma das partes que mais eu gosto de ficar cutucando na questão do ensino como um todo. Porque o ensino ele não tem um foco no indivíduo. Ele tem um foco ali em informar a maior parte de pessoas e a coisa vai andando, né? A Thaís está me fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Eric, você pode falar um pouco sobre Vastu para a construção de casas? Para quem não sabe, o Vastu, ou conhecido como Vastu Shastra, ele é um Shastra, por isso que ele recebe o nome de Shastra. A primeira coisa que a gente precisa entender, assim como o Ayurveda é um Shastra, o Yoga é um Shastra, o Vastu é um Shastra, a astrologia é um Shastra. Shastra é uma forma que se tem de pensar e de se ensinar e de se construir um raciocínio. Então, isso é dentro da cultura védica tradicional. Por isso, quando vocês forem ter aula com um profissional bem tradicional, ele nunca vai falar que o Ayurveda é uma medicina, ele nunca vai falar que, por exemplo, que o Vastu é arquitetura, ele vai falar que o Vastu é Shastra, ele vai falar que o Ayurveda é Shastra. Se ele fala de saúde, se o Ayurveda, se o Vastu fala de construção, é porque faz parte da ideia do Vastu, né? Mas o Vastu é um Shastra. E o que no Shastra do Vastu ele ensina? Ele ensina que você viver numa casa, não existe só a questão de ser uma casa. A casa, para nós, ela é um elemento vivo. Isso para muitas pessoas pode sair um pouquinho, né? Pô, mas como assim? Eu tenho que ficar imaginando, eu tenho que ficar gerando essa... como se diz? Artisticamente ou viajando. Não é isso. Porque quando a gente mora numa casa, seja ela qual for, a gente tem que lembrar que ali a gente está diariamente, né? Tem nós ali trabalhando, tem a nossa energia ali limpando, arrumando, organizando, colocando a cor que a gente quer na parede ou tirando uma parede e colocando uma janela ali. E isso tudo a gente chama de vida na casa. Independente de como você vê vida, a gente vê vida nisso também. Então, a partir desse momento, eles começaram a entender que o local que a gente vive, onde a gente mais fica, tem que estar de acordo com a pessoa que vai morar ali, ou as pessoas que vão morar ali, ponto 1, e ponto 2, de acordo com a natureza ao seu entorno, né, da onde a pessoa viva. Então a ideia da casa pelo Vastu, a construção de alguma coisa baseada no Vastu,
ele engloba também o entendimento do que acontece ao seu redor. Então, assim, eles foram criando algumas regras básicas de construção dentro da cultura védica, onde naquele momento a gente também tem que lembrar de um ponto que eu acho muito importante, porque tem muitas vezes algumas regras e algumas colocações, elas são feitas para aquele momento e para aquela região também. A mesma coisa acontece com a Ayurveda, por exemplo. Às vezes eles estão dando exemplos de plantas e alimentos que nem existe nos dias atuais na Índia mais. Mas a gente tenta entender o conceito, perfeito? Então, as casas sempre vão ser baseadas e pegando os elementos da natureza que estão ao nosso redor. Esse é um dos primeiros pontos. Então, quando a gente vai na Índia, no local que é construído pelo vasto, né, com a ideia do vasto, é muito legal você ver que tudo que você está vendo ao redor são elementos que estão dentro daquela casa. Então, se naquela região onde você vai construir a casa tem pedra, você usa pedra. Se naquela região tem mais um barro, alguma coisa, você vai usar alguma forma de construção que vai levar a isso. E assim sucessivamente. São essas primeiras regras. Aí as outras regras, elas vão sendo de acordo com a época, e aí ela começa também o vasto a não se misturar, porque não existe isso para nós, né? E aí ele começa a usar elementos também da astrologia e elementos de construção, levando em consideração norte, sul, leste, oeste, a época do ano, aonde a pessoa vive, aonde nasce o sol, aonde se põe o sol, o que a pessoa vai fazer dentro da casa. Então, por exemplo, aonde vai colocar o banheiro, aonde vai colocar a cozinha, aonde vai ser os quartos, se tem criança, se não tem criança, se é só adulto, se é pessoas mais velhas, se nesse quarto vai ser um estúdio de música, ou se vai ser de outro tipo de arte, ou se vai ser por um trabalho intelectual. Então, tudo isso vai determinar como vai ser essa construção, para entender se aquela localidade, por exemplo, como uma cozinha, ela está numa direção de acordo com o mapa que a gente vai fazer, porque é um tipo de um mapa também, não estou falando de astrologia agora, tá? Seria um desenho. A gente vai entendendo se aquela região é uma região boa, usando os elementos da natureza, através do norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, norte, sul, aquela coisa toda que talvez, não sei se todos conhecem, mas aí tem que estudar toda essa parte, para a gente entender se naquela região a cozinha realmente ela vai estar bem colocada, né? Então a gente vai usar os elementos muito próximos do Ayurveda também, né? Então se naquela região onde nasce o sol você vai ter mais elemento fogo entrando dentro da sua casa, uma parte que não bate muito sol você vai ter outros elementos também, e aí a gente vai compensando a energia mesmo de sol, calor, umidade, secura, tudo. No fundo a gente está se baseando tudo nesse princípio muito igual do Ayurveda, para ter uma casa que seja equilibrada. Então vai depender também do que a casa vai ser feita, né? Uma vez eu lembro que eu estava na Índia e a gente estava tendo uma aulinha, tipo uma palestra sobre vasto, e o professor que estava dando a aula, né, era uma palestra para os estudantes de Ayurveda. Eu vou explicar essa história, talvez seja mais fácil. Aí a gente chamou um profissional lá para dar uma palestra de Vastu Shastra. E foi maravilhoso a ideia, porque ele começou a falar, e ele foi colocando regras, e foi colocando isso, falando do norte, falando do sul, e falando do fogo, da água, toda essa coisa maravilhosa. Aí eu não lembro quem levantou a mão e falou, mas professor, posso fazer uma pergunta? O senhor falou lá, pode, claro. Aí a moça falou, eu acho que era uma mulher, mas não vou lembrar, enfim, não é tão importante nesse momento. A pergunta foi muito simples, falou, tá, mas tudo isso o senhor está falando de um aspecto geral, e se eu decidir montar uma casa? Aí ele virou e falou assim, mas aí as regras vão ser para você, então vai mudar totalmente. Essa é a parte mais legal do Ayurveda, do Vastu, que é muito parecido com o Ayurveda. Por mais que a gente estude as técnicas, estude pra caramba, aquela forma de construção ela tem que estar ligada com as pessoas que vão viver lá dentro. Então não é só como construir, é para que vai servir aquela construção. Então é a mesma coisa que acontece na saúde do Ayurveda. Quando uma pessoa me pergunta assim, eu quero tomar uma planta para o sistema imunológico, a minha pergunta sempre é, por quê? Ou para quê? Para a gente entender sempre qual é o objetivo da pessoa de acordo com a vida que ela está levando ou de acordo com as necessidades que ela tem. A casa, no nosso ponto de vista, ela é igual. Ela tem os mesmos princípios, ela tem os mesmos objetivos.
Claro que nos dias atuais, a maioria de nós, a gente acaba ou comprando ou alugando casas pré-prontas ou criadas até por outras pessoas, muitas vezes, né? Arquitetos, etc, etc, que muitas vezes alguns profissionais não gostam de conversar. Conheço muitos que adoram sentar, trocar uma ideia, o que você quer da casa e tal. E entra muito nisso. A Thaís está falando aqui, Vastu Shastra é bem permacultural. Exatamente. É o que mais se aproxima, eu vejo, aqui por enquanto, do que eu já li. Pode ser que tenha outras coisas que eu não li ainda, obviamente. Eu quero conhecer também, porque deve ser muito legal. Mas não dá para conhecer tudo numa vida só, como dizem, né? Mas eu acho que é o que mais se aproxima, assim, do elemento vasto. E claro, no vasto, também entram outras questões, né? Do que plantar em volta da casa, que tipo de planta a gente vai plantar de acordo com quem mora lá, né? De acordo também com norte, sul, leste, oeste, porque em volta da casa tem que ter as plantas de acordo também com a astrologia de quem mora lá dentro, né? Para aquelas plantas também elas possam ter uma ação terapêutica, não só terapêutica fisicamente, mas como terapêutica espiritual, sabe? É muito importante. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para a Thaís, que ela está me ouvindo aqui, porque ela mora lá na Ecovila, é onde eu moro também, mas serve para todo mundo. Então, por exemplo, no comecinho da pandemia, eu e Sabrina, minha companheira, a gente mudou para a Ecovila Clareando e a gente está lá até hoje. Eu venho para cá, fico uma semana por mês trabalhando em São Paulo e depois eu volto para a Ecovila. A primeira coisa que eu fiz na casa, além de, obviamente, lavar, né, deixar ela pronta para que a gente possa viver, foi observar a entrada de luz, a entrada de vento, né, porque a casa estava pronta. Então a primeira coisa que fiquei lá observando o tempão, onde entra vento, onde bate mais vento, quando vem o vento do norte, sul, leste, oeste, que tipo de vento que é tudo observação. E imediatamente eu comecei a plantar alguns tipos de plantas que estão ligadas ao meu, para mim, astrologicamente, e para minha companheira, que são as duas pessoas que vão viver principalmente na casa, e também questões ligadas a norte, sul, leste, oeste, e também da onde bate os ventos, porque de acordo da onde bate os ventos, a gente vai plantando. Isso tudo faz parte do vasto também. O entendimento de algumas plantas para que o vento possa bater, trazer esse cheiro para dentro da casa, onde ela seja terapêutico também, aquela planta, terapêutico para a nossa mente, terapêutico para o nosso corpo, sabe? Então tudo isso também influencia. Claro que quando a gente começa a ir para a terra, vamos chamar assim, diretamente, plantio, etc., existem outras ciências védicas que vão mais para esse lado. O vasto, ele se limita à questão de moradia, vamos chamar assim. Não que ele não possa ver ao entorno também. Existem profissionais que se especializam nisso também. Lá no Vai Diagrama, que é o hospital onde eu trabalho, onde eu levo pacientes, onde eu volto para o ano que vem para lá e tudo mais para fazer as atividades, lá é tudo construído pelo vasto e 100% natural de acordo com a região. Então vou dar um exemplo para vocês. Lá é um hospital que ele é feito todo de adobe. Lá dentro do hospital, por ser um ambiente de cura, todo o barro que foi feito adobe, né, todo o material que foi feito adobe, além daquele tradicional que a gente já usa, que a gente já conhece, só que lá eles substituem algumas palhas, eles usam muito mais palha de coqueiro, porque é o que tem na região, obviamente, é muito mais fácil. E por ser um local de cura, eles usam muito o açafrão, o nim, que são plantas. Açafrão é o cúrcuma, tá? É o cúrcuma longo ou a cúrcuma azeduária. E eles usam também o nim para misturar e também fazer as construções com as plantas dentro. Isso, de acordo com o vasto, ele também vai estar mantendo melhor a temperatura, ele também vai estar fazendo a ação de quando o sol bate e ter esse odor nas casas, etc, etc, sabe? Isso é bastante interessante também a gente lembrar, tá? Então tudo isso envolve também o que é chamado popularmente de Vastu Shastra, né? E tem outros nomes também para isso. É uma das coisas que eu acho mais legal dentro da cultura védica, uma das. Eu não sou um grande estudioso, muitos podem estar olhando, o Eric, olha como ele não conhece nada. Isso para mim é o básico do básico do básico do básico do vasto, tá? Existem hoje no Brasil alguns cursos de vasto, eu não conheço todos os cursos, sempre me perguntam, no Naradeva a gente não tem por enquanto, tem uns online, tem uma galera que faz, mas eu não conheço todo mundo. A única pessoa que eu conheço que dá aula de vasto é o Nilson, que é um curso online que existe por aí, vocês podem procurar, acho que está no Instituto Pindorama, se eu não me engano, está dentro da plataforma deles. Existem algumas outras pessoas, mas não é por nada não, é porque realmente eu não conheço. Aí teria que ir lá pesquisar, ver o profissional, ver o tipo de curso, etc e tal, tá bom? Uma perguntinha da Deia Malho. Fala sobre Vishambika.
para o intestino preso. Mas você quer saber sobre o intestino preso ou você quer saber especificamente um tratamento? Por isso eu fiquei sem entender. Se você puder me falar, Deia, eu acho que é esse nome, né? Tá escrito aqui, Deia Malho. Enquanto ela vai respondendo aí, eu tenho mais alguns minutinhos, que minha paciente deve estar chegando daqui um pouquinho. Mas o Vata é muito legal. Em português existe um livro só, se eu não me engano, de Vata. Não, existem 2 livros, se não lançou nenhum novo, tá? Mas são 2 livros bem fininhos que dá para ter uma noção do Vasto. Se eu não me engano, são 2 livros em português. Pode ter nascido outros aí na galera, tá? Não vou especificar nenhum tipo de doença, eu vou te explicar o porquê. Porque isso é muito complexo para a gente falar dentro do Ayurveda. Nas redes sociais é uma coisa muito comum, né? A gente receber, é uma prática comum, né? Que as pessoas sempre têm uma tendência a perguntar sobre doenças específicas e tudo mais. Durante muito tempo, eu tentava mais ou menos conversar sobre isso. Hoje eu mudei bastante a minha didática de como falar isso. A gente precisa entender que quando a gente está falando de Ayurveda, a gente não pode generalizar as coisas. A gente tem uma mania moderna, humana moderna, de generalizar tudo. E quanto mais a gente generaliza dentro do Ayurveda, a gente não está fazendo Ayurveda. A gente está fazendo outra coisa, que eu não sei, porque não estudo isso, e eu não tenho ideia. Não é a sua pergunta não, eu só estou explicando, né, a questão. Então eu vou falar sempre de uma forma mais genérica possível de uma pergunta, mas toda vez que me fizerem perguntas em relação à doença, eu vou falar a mesma coisa, tá, gente? Então quem segue a gente está cansado de ouvir isso, mas é uma coisa que a gente tem que falar sempre, porque aqui tem pessoas leigas, pessoas que estão começando a aprender Ayurveda agora, e a pessoa pode se confundir com isso. Então o Ayurveda a gente toma muito cuidado em relação a isso. Os problemas de excesso de Vata no Koshta, como é chamado, né, que é o excesso das funções de Vata dentro do sistema digestório, que a gente chama de Koshta, tem vários tipos de doença. Então, a primeira coisa, vários tipos de desarmonia. Então, quando a gente vai falar de uma desarmonia, seja ela, eu vou falar em palavras todas em português, perfeito? Se a gente vai falar um tipo de prisão de ventre de Vata, se a gente vai falar de um excesso de ar de Vata, se a gente vai falar um excesso de secura de Vata no intestino, eu estou tentando clarear, né? Porque tudo isso são características que pode ter nessa prisão de ventre ou não. A primeira coisa que a gente tem que analisar é qual o nível da desarmonia tá. Aí muda totalmente o nosso ponto de vista, né? Então, quando a gente analisa que aquilo ali é o início, ou já está num desenvolvimento patológico, Samprapti um pouco mais desenvolvido, ou já está num nível muito mais avançado, isso muda totalmente o tratamento. E é por isso que é difícil a gente generalizar. O tratamento, quando a gente tem um excesso de Vata no nosso corpo, principalmente no sistema digestório, de acordo com a vida que a grande maioria escolhe para viver nos dias atuais, eu me preocupo bastante em consultório, tentando alertar o máximo possível para a pessoa desse problema que precisa ser solucionado imediatamente, porque a gente sabe que o intestino grosso, ele é a casa do Dosha Vata, é uma das casas do Dosha Vata, e quando a gente eleva o Dosha Vata na sua própria casa, principalmente no final de uma digestão, né, que a gente está no processo final da digestão, a gente acaba afetando todo o processo digestivo. Então, de acordo com a Ayurveda, mesmo que o problema de Vata esteja no intestino ou no local X, sempre, assim, uma das formas que eu aprendi, a gente nunca vai trabalhar somente o Vata local, né? O Vata, ou qualquer dosha, na verdade, quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha ele sempre de forma sistêmica e também focado principalmente naquele principal problema que a pessoa tem. A Ângela está falando aqui, diverticulite igual intestino grosso igual Vata desequilíbrio. Teria que analisar o caso sempre, analisar se aquele caso realmente só tem o Dosha Vata, muitas vezes não é, né? Então, na maioria das vezes a gente tem outras funções ali que também estão em desequilíbrio e também precisa ser tratado, né? Eu lembro uma vez eu estava na Índia em 2015 e a gente estava num congresso e aí foi 7 dias de congresso, né? E aí todo dia o Dr. Robert Svoboda falava lá vários assuntos, cada dia tinha assuntos diferentes. E aí no último dia ele foi falar, né? Aí ele falou assim, então, resumindo tudo que eu falei nos outros dias, tome conta bem do seu Agni,
que é muito mais fácil para tratar qualquer coisa. Aí tudo começou a rir, né? Porque para quem já estudou Ayurveda, sabe, profundamente, e já quebrou eu falo que é essa parede dos doshas, né? Entendeu que tem outras coisas, não é que é mais ou menos importante, mas quando a gente quebra essa parede do dosha, a gente percebe que o Ayurveda é um mundo além dos doshas, a gente começa a entender algumas coisas assim, como principalmente o Agni, né? Então, por exemplo, qualquer que seja a desarmonia que você tenha no final do seu processo digestivo, se o seu Agni não estiver bom, não adianta nada você fazer todo o tratamento que você tem que fazer. Que hoje é uma coisa que acontece muito, eu vejo muito acontecer isso. A pessoa chega para mim e fala, eu tô com problema de vata no intestino. Eu falei, que legal, que bom. Mas Eric, eu tô tomando uma ervinha que me passaram. Tá legal. E alimentação? E atividade física? E meditação? E um bom Agni? E uma boa respiração. E um bom sono, gente. Uma das coisas que mais regula o Agni é um bom sono. E o estudo mental, que também regula o nosso Agni. E a felicidade, que também regula o nosso Agni. E uma boa atividade sexual, para quem faz, também regula o nosso Agni. Sabe? Então, uma das grandes preocupações, não só minha, mas de grande... Eu estou indo para outro assunto, não é nem a pergunta, tá? É que eu pego a pergunta e vou indo, né? No assunto, a minha cabeça aqui vai indo e vai para outros lugares. Mas isso é uma coisa que acontece cada vez mais, né? Em alguns lugares do mundo, essas conversas já são corriqueiras dentro do meio do Ayurveda como uma preocupação. Outros lugares do mundo fazem esse tipo de conversa hoje como uma forma de popularizar também mais o Ayurveda. Então a gente fica tem esses dois lados, né? Que a gente vai sempre estar andando em conjunto e sempre temos que estar aqui nas redes, em qualquer lugar que nós estejamos, sempre tentando ao máximo trazer para o bom senso do dia a dia de atendimento, para o dia a dia de aula, para o dia a dia da vida também. Gente, se tiver mais alguma perguntinha, por favor me faça, porque eu vou desligar daqui a alguns minutos, porque eu preciso ir ao banheiro, fazer aquele xixizinho, escovar os meus dentes que eu ainda não escovei, para poder entrar aqui no meu ciclo de consultas aqui que eu estou atendendo essa semana toda. Aí eu vou dar aula no final de semana e também vai ter o Ganesha Chaturthi aqui, que vai ser passado ao vivo, vai ser aqui no Instagram, vai passar em vários outros locais também, tá bom? Então quem quiser aí, fica de olho aí. E fica de olho na nossa programação, que a partir de semana que vem, volta aqui toda terça-feira a 1h. Eu vou estar trazendo convidados e convidadas, vamos bater vários papos aqui. E também vai surgir agora novos programas, novos quadros também nas nossas redes sociais. E vocês vão poder participar aí. Algumas a gente já está até divulgando aí alguns quadros novos, que já estamos criando também outros perfis para ir colocando em vários locais também. A Ângela está pedindo para eu falar a fala dos estágios das doenças, Samprapti. Nossa, Ângela, é pouquíssimo tempo para eu falar, é muita coisa, né? O Ayurveda, assim como várias outras ciências da área que liga de alguma forma à área da saúde, ou que tem alguma função ligada à área da saúde, a maioria das racionalidades, elas usam o desenvolvimento da doença, né? Em sânscrito a gente chama ela de Samprapti. De acordo com a Ayurveda, que é muito complexo, eu estou falando, são os 6 níveis de Samprapti, né? E dentro desse desenvolvimento da doença também você tem vários subdesenvolvimentos ali que você vai estudando de cada nível desse para entender melhor um pouquinho. É um pouco complexo eu falar aqui, porque é um assunto que normalmente a gente fala muito mais em sala de aula para ter um entendimento melhor, porque tem que ter uma introdução muito grande para entender o que a gente está falando. Talvez para quem já estuda ou conhece a Ayurveda fica mais legal, né? Mas eu tenho pouquíssimo tempo, eu preciso desligar mesmo. Se fosse uma pergunta mais simples eu conseguiria responder, né? Os estágios das doenças, isso. E também a gente tem que estudar a doença, a roga, né? Para poder entender o que é o estágio de cada uma das doenças. Então, uma coisa é a gente estudar Samprapti, que é o desenvolvimento patológico, e outra coisa é a gente estudar por grupo de doença e como aqueles grupos se desenvolvem, né? Quais são os sinais, quais são os sintomas, o que ele vai apresentar ao longo da desarmonia. Então, a gente vai estudando por grupo de doenças também, até chegar nas doenças propriamente ditas, né? Então, é assim que a gente faz, é bem legal. Normalmente na nossa escola, a gente se baseia, isso é feito dentro do camp de inverno, que é quando vem
um profissional da Índia, um professor lá do AVP, onde a gente é parceiro há muito tempo. Eu vou para o AVP desde 2010, só para vocês terem uma ideia. Todo aninho eu estou lá estudando. E aí ele vem para o Brasil, onde ele fica 10 dias. A gente ficou agora em julho, teve 2 temporadas, foi muito legal. Foram 50 alunos no total estudaram, onde fica 10 dias só estudando Yoga e Samprati. Para vocês terem uma ideia. E como a gente falou ali, todo mundo junto, e mesmo a gente estudando tudo isso, no final a gente queria mais, porque é um estudo sem fim, um estudo maravilhoso. A gente se baseia principalmente em 2 capítulos do Charaka Samhita para fazer esse estudo, né? Que é o estudo de Chikitsa e Nidana, que é um estudo muito interessante. Gente, queria agradecer muito vocês, mais uma vez, vocês estarem aqui comigo. Muito obrigado. Lembrando que toda terça-feira, 1h da tarde, eu estou por aqui. E fiquem de olho nas nossas redes, que a gente vai estar lançando agora os novos quadros, as novas coisas que a gente vai fazer por aqui. Quem vai aparecer em que horário. Também a partir de semana que vem a gente volta com várias atividades aí, mas fiquem bem de olho porque os horários a gente mudou muito, cada profissional está no horário diferente, cada pessoa vai fazer trabalhos diferentes nas nossas redes, vai ter para todo mundo poder assistir em algum horário do dia e também as gravações depois. Tá ficando bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima semana por aqui. Fiquem de olho que eu vou aparecer qualquer hora de novo aí para falar do Ganesha, para mostrar outras coisas aqui e tudo mais, tá bom? Um abração, Om Namah Shivaya.